Fala pessoal, beleza? Professor Davi Ribeiro de novo com vocês. Essa aula a gente vai fazer alguns exercícios baseados em questões de concurso, tá? Não são muitos, né, para a aula não ficar tão extensa, mas são questões que estão relacionadas ao conteúdo do concurso, tá? E aí eu vou pegar várias fontes, várias bancas de concurso, tá? Estou tentando colocar os conteúdos próximos, né? Não estou querendo fazer aulas largadas, né? Por exemplo, ter exercício de uma área, de outra, não. Estou tentando botar questões da mesma área, tá? Mas, em alguns casos, a gente vai ter uma aula um pouco, né, de exercício um pouco misturada, tá? Então, vamos começar, né? Vamos lá para os slides, começar a resolver nossos exercícios. Começando aí, dentro do assunto de organismos, né, de classificação, nomenclatura, essas coisas, né, e seres vivos no geral, a gente tem a questão da CEPERJ, né, do Rio de Janeiro. Todos os seres vivos, tanto autótrofos quanto heterótrofos, dependem de energia contida nos alimentos para suas atividades vitais. A maioria dos organismos consegue essa energia através da... Gente, se ele está falando de ser autótrofo e heterótrofo, ele está falando de metabolismo energético, tá? E a gente sabe que a gente depende da energia para sobreviver. Sem energia, a gente morre, né? Sem nutrição, a gente morre. E qual é o processo que permite que a gente consiga essa energia? Bom, vamos lá. Reprodução. Vamos começar a eliminar aqui. Vocês vão ver que a questão é simples, tá? O processo energético todo, na verdade, começa com a fotossíntese quando eu falo de autótrofos, tá? Mas a questão não está falando só disso. Bom, o autótrofo ele vai produzir alimento para ele também, né? Ele vai produzir alimento para ele ou para outros se alimentarem dele. Então, através da fotossíntese, eu pego energia luminosa e transformo ela em energia química, tá? E qualquer ser vivo, exceção as bactérias, né? Então eu tenho de protozoários para baixo, ou quer dizer para cima, né? Na evolução. Esse processo vai acontecer na organela chamada mitocôndria. Pseudópodes, também da CEPERJ, tá? Projeções revestidas por membranas que permitem o deslocamento de algumas células é causada por... Peraí, se eu estou falando de pseudópodes, eu estou falando provavelmente de uma ameba. Se eu estou falando de ameba, está dentro do reino protista, então eu estou falando de um protozoário. No caso, o protozoário em questão, uma ameba. Tá? Ela pode usar esses pseudópodes. Tá? O grupo é chamado sacordíneo, tá? O grupo dela
É os sacordíneos, porque a locomoção se dá pelos pseudópodes, tá? Ela tem a capacidade de amolecer e enrijecer parte do citoplasma dele, tá? Que permite que ele deixe o citoplasma mais mole para se esticar, endureça essas partes, puxe o restante da célula. Mas isso é algo bem aleatório, tá? Não é assim, é para frente ou para trás, para o lado, para o outro, não. Vai de onde ele precisa, por exemplo, de alimento, né? E ele precisa fagocitar o alimento ele abraça, né, com esses pseudópodes e puxa o alimento para dentro dele. Ele precisa locomover por algum outro motivo. Ele usa isso. Então, se ele tem essa capacidade de mudar a composição do citoplasma, o gabarito da questão é a letra C. Ele muda a viscosidade do citossol, né, que é a parte mais... a gente tem duas formas, tá, de se ter o líquido no citoplasma. A forma gel é a forma mais líquida e a forma sol, que é a composição mais rígida. Ela não é totalmente dura, né? Então essa mudança no que a gente chama de citossol, tá, ele promove essa locomoção por meio de pseudópodes, né? Lembrando, é de um protozoário sacordíneo, no caso aí uma ameba, por exemplo, que vive dentro do nosso intestino. Algumas vivem, outras vivem na água, né? O problema é quando elas se multiplicam. Por exemplo, a entameba histolítica. Quando a gente ingere a entameba e ela se multiplica, e aí o bicho pega, porque um dos sintomas da amebíase é a dor de barriga. Tá? E isso daí tem outra aula que é só de doenças, né, relacionadas a alguns grupos de seres vivos. Vamos ver essa outra questão aí da CEPERJ, que ela também não é difícil, tá? Ela é simples. São organismos eucariontes uni- ou pluricelulares, todos heterótrofos. Alguns são muito importantes para o ser humano, outros são parasitas e também existem os saprófitos. Essas características são típicas dos organismos chamados de... Gente, vamos lá, destacar. Primeiro, é eucarionte. Se é eucarionte, a letra A já está fora. Porque bactéria é procarionte, né? Então não pode ser a letra A. Então restou os demais. Não pode ser a letra C por causa daquela velha discussão. Vírus é ou não é ser vivo? Então já restaram, olha, só na primeira olhada, primeira coisa, a gente já derrubou aí duas letras, tá? Isso é uma dica que eu dou para ser usado em concurso, né? Você lê, vai destacando o principal que você elimina. Lá, com mais uma característica ali na frente, a gente vai conseguir eliminar mais uma. Eles são uni- ou pluricelulares. Se eles são uni- ou pluricelulares, eu não posso ter, a alternativa é, porque todos os protozoários são unicelulares. Opa, então sobrou fungos e algas. Sim, sobrou fungos e algas. E aí a gente vai ver agora, né, como matar isso, tá, gente? Ó, vocês viram que a gente ganhou muito tempo com a questão só no fato de ir elencando cada característica. Para resolver a questão,
não importa saber se é saprófito ou não. Saprófito vai aparecer geralmente em coisas em decomposição. Já dei a dica, mas a gente não precisa saber o que é um indivíduo saprófito. É um indivíduo que vai aparecer, vai se nutrir de coisas em decomposição. Tá? Também não interessaria saber que eles são parasitas ou não. Tá? Por que você está falando isso, Davi? Porque quando eu venho para a última característica, heterótrofos, só sobrou a alternativa B de bola ou a alternativa D de dado. Como todos são heterótrofos, eu não posso ter a alternativa D, porque toda alga é autótrofa. Então, todas as algas são autótrofos. Olha que legal. Então, o gabarito da questão é a letra B de bola. Tirei os riscos aqui para não confundir. Autótrofos. Eu tirei aqui para não confundir vocês. Então, olha, a questão parecia uma questão difícil e, de repente, só com a olhada mais cuidadosa, a gente matou o gabarito da questão. Isso é uma dica que eu dou para vocês na hora de concurso. Leiam a questão com calma, destrinchem a questão. Uma outra questão da CEPERJ. Essa aula foi quase toda de CEPERJ. Falando de metabolismo, fotossíntese e respiração, dia seguinte. Em um determinado momento, devido à intensidade de luz, as taxas de fotossíntese e respiração se equivalem. A intensidade luminosa que isso ocorre é chamada de ponto de compensação. Isso é importante para a vida das plantas porque é engraçado pensar que muitas vezes o pessoal pensa que a respiração não tem nada, ou a luminosidade não tem nada a ver com a vida no geral da planta. Tem no sentido de gerar energia, aquela coisa toda. Tá? Mas isso interfere um pouquinho, tá, na vida como um todo da planta. Tá? Por que isso é importante? Primeiro, você interfere quimicamente em todas as reações. Lembrando que quando eu falo de fotossíntese, estou falando de fase clara, fase escura. E quando eu estou falando de respiração, é o processo de obtenção de ATP. Tá? E as plantas, nem todas têm a mesma compensação da luz. Tá? O ponto de compensação difere de planta para planta. Então, não posso ter a letra B. Tá? Não é necessário que eu tenha uma intensidade de luz superior ao seu ponto de compensação para que a planta cresça. Na fisiologia vegetal, a produção de hormônio não está relacionada à quantidade de luz, é a intensidade dela, não a quantidade de exposição. Isso sim. Estou falando, se a intensidade de luz é superior ou inferior ao ponto de compensação. Tá? Então sobra 3 alternativas aí. A alternativa D também não faz sentido, que seria você pegar a planta e deixar ela exposta 4, 5, 1 semana na luz. Isso daí não interfere no armazenamento de amido. Tá? Então sobrou só a C e a E. Tá? No caso, plantas de fase escura, ou plantas de escuro, plantas umbrófilas, região de sombra, elas realizam a fotossíntese, mas se passar do ponto de compensação de luz, esse processo para. Tá? Então, o gabarito para essa questão é a letra C. Tá? Isso é importante saber a compensação de luz, porque as plantas
Heliófilas, que são aquelas que vivem na luz, só podem sobreviver em regiões que passam a luminosidade, porque elas não suportam o aumento do seu ponto de compensação de luz. Passou do ponto de compensação, ela começa a ter problemas e a tendência é dela acabar morrendo lá na frente. Mas onde se perde? Tem outras aulas que a gente vai usar do céspides, né, e outras bancas aí. Tá? A intérfase é a fase do ciclo celular em que uma célula absorve nutrientes, produz proteínas e outras substâncias, aumenta de tamanho e duplica seu DNA para o processo da divisão celular. É correto afirmar a respeito da intérfase que, bom, eu estou falando da fase entre duas divisões, tá? Então a intérfase ela está entre duas divisões celulares. Então a intérfase é a fase de vida da célula mesmo, né? Se fosse botar no relógio, ela duraria aí, em média 20 a 22 horas. Vai depender muito da função e da velocidade de reprodução da célula. Tá? Lógico que não dá para afirmar, vai ser 20, vai ser 21, vai ser 22, vai ser 18, enfim. Cada célula tem seu ritmo de divisão aí, tá? Então a divisão celular tem um período aí de 2 a 4 horas, né? Vai depender de muitos fatores. Vamos analisar. Lembrando que a intérfase, se eu fizer um gráfico, tá? Vai ser assim, G1, S, G2, e aí a divisão celular propriamente dita. Tá? E aqui entraria a divisão celular propriamente dita, a divisão celular. Na fase G1, acontece a duplicação do DNA? Não, a duplicação do DNA não ocorre na fase G1. Na fase S, o metabolismo está mais ativo? Não, na fase S o metabolismo já está começando a baixar. Ele está ativo somente no G1, tá? E um pouquinho ainda no G2, até que se entre na divisão propriamente dita. Tá? Na fase G2 ocorre repouso celular? Não, não posso falar de repouso, porque a atividade continua ali. Tá? Na fase S, as moléculas de DNA são duplicadas? Cara, ótimo. Vamos supor aqui que na fase G1 eu tenho 2. Se vai para a divisão, na fase G2 eu tenho que ter 4. E aonde que isso é multiplicado? Justamente na fase S. Então, o gabarito dessa questão é a letra D, de dado. Na fase S, as moléculas de DNA são duplicadas. Na aula de divisão celular, eu falei da intérfase, tudo bonitinho, eu falei das fases da divisão, tá? Então, é tranquilo pra caramba. Se perde, de novo. Na fotossíntese, é comum afirmar-se que o ciclo de Calvin, que é a fase escura, né? Lembra, se eu falo de ciclo de Calvin, eu falo da fase chamada de fase escura, é dependente das reações luminosas. Também se pode afirmar que as reações luminosas são dependentes do ciclo de Calvin. Por quê? Gente, é uma troca de favores. Tá? Eu tenho a fase clara que manda coisa para o ciclo de Calvin, né, a fase escura. Em compensação de lá, é enviado coisas para a fase clara. Tá? A resposta aí é o seguinte, que lá na fase escura manda para a fase clara principalmente ADP para a formação de energia e o NADP para fazer a captura dos hidrogênios quebrados na fotólise, né, na fase clara. Então, o gabarito, letra A, tá?
Instituto Federal de Minas Gerais. Estabelecendo uma comparação entre algas e protozoários, considerando os seguintes aspectos: nutrição, organização estrutural, ambiente onde vive, importância e doenças que causam, pode-se afirmar que, então, entre algas, aí no caso unicelulares, a gente está falando só do reino protista. Só para relembrar, o reino protista é dividido em algas unicelulares e protozoários, tá? Algas e protozoários, vamos ler as alternativas. Algas e protozoários apresentam nutrição autotrófica com produção de substâncias necessárias à sua sobrevivência. Protozoário não é autotrófico. Quem é autótrofo aqui? É alga. Então não pode ser a letra A, tá? A letra A está fora. B. Algas são eucarióticas, uni- ou multicelulares, com parede celular. Protozoários são procarióticos, unicelulares, sem parede. Está tudo errado. Protozoário é eucarionte. E no caso de algas dentro do reino protista, elas só são unicelulares. Tá? Elas não são multicelulares. Tem parede celular? Tem. Tá? Os protozoários então não são procarióticos, né? Isso aí já derrubaria a questão. Ó, a questão até agora é fácil. A maioria das algas é aquática. Os protozoários podem viver em água doce ou salgada. Há espécies parasitas que habitam o interior das células. Bom, essa está com uma carinha mais interessante. Vamos analisar o resto. As algas e protozoários podem causar micoses e doença de Chagas, respectivamente. Não. Se é alga, quando a gente fala micose, a gente está falando de fungo, né, gente? Micose só fungo. Doença de Chagas, tudo bem. Protozoário, doença de Chagas, legal. Mas micose com alga, eu acho meio difícil. Eu nunca vi na minha vida. Tanto algas como protozoários não têm importância econômica na indústria e na pesquisa. Isso é mentira. Eles têm sim. Tá? Tanto alga, por exemplo, a gelatina que você come é extraída de uma alga. Tá? Extraída de uma estrutura de um composto que tem nas algas chamado agar. Tá? Que é usado no laboratório e na nossa casa quando a gente faz uma gelatina básica. Tá? Como a gente viu, a alternativa correta seria a letra C. Tá? A maioria das algas é aquática. Né? Eu tenho algumas algas pluricelulares que são terrestres, tá? Mas poucas. Os protozoários podem viver em água doce salgada, há espécies parasitas que habitam no interior das nossas células. E aí a gente tem uma aula só de doenças sobre isso. A oxidação de moléculas de açúcar pela célula ocorre de acordo com a reação geral. Glicose mais oxigênio, dando CO2, água e energia. Com relação a esse processo, é correto afirmar que, vamos lá, a energia é produzida por um processo que envolve a oxidação dos átomos de carbono. Está aparecendo, vamos seguir. Muitas etapas na oxidação de moléculas de açúcar envolvem reações com o gás oxigênio. Também está bem interessante, mas aqui tem um pequeno detalhe. Quando você vê a respiração, você vê que o açúcar não tem nada a ver com o oxigênio. O oxigênio só aparece na etapa final, a fosforilação oxidativa ou cadeia de transporte de elétrons. Então, ela não vai atuar na oxidação do açúcar. Nas células, toda a energia dos nutrientes é liberada ao final do processo de oxidação, sob a forma de calor, para aquecer o organismo. Não, tá? Não é liberada sob a forma de calor, é liberada sob a forma de energia, sob a forma de ATP, adenosina trifosfato. As reações de glicólise degradam o açúcar de 6 carbonos, a glicose, a 3 moléculas de açúcar de 2 carbonos, o piruvato. Também está aparecendo, né? Então vamos anotar aqui a A e a D. A glicose é degradada na matriz mitocondrial pelo processo de glicólise. Não, glicólise ocorre no citoplasma. A glicose ocorre no citoplasma.
ou D? Vamos lá. Se a gente for olhar no fundo, a resposta é a letra A, tá? Por que que não é a D? Porque não é 3 moléculas de açúcar de 2 carbonos, é o inverso. São 2 moléculas de 3 carbonos, chamada de ácido pirúvico ou piruvato. Tá? Então o gabarito é a letra A. A energia é produzida por um processo que envolve a oxidação dos átomos de carbono. Beleza? Vamos seguir aí rapidinho já para o final da aula aí. Considere os clubes de planta baixa: Briófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma. É correto afirmar que apenas o grupo 1 depende de água para a condução do gameta masculino do anterídeo ao arquegônio. Não. Quem precisa de água? Briófita e Pteridófita. Então não é a letra A. Apenas os grupos 1 e 2 apresentam formação de esporos a partir da meiose. Vamos deixar essa no cantinho aí. Apenas grupos 2, 3 e 4 apresentam xilema e floema, estruturas responsáveis pelo transporte da seiva bruta e da seiva elaborada. Opa, B e C já estão aí. Apenas o grupo 4 apresenta dispersão dos grãos de pólen. Errado, o grupo 3 também tem pólen, tá? Então não é esse aqui também. Apenas os grupos 2 e 3 apresentam esporófito como fase dominante. Errado, porque o único que tem o gametófito dominante é o grupo 1. Então a gente está entre a letra B e a letra C, tá? Não é a letra B, porque grupo 1 não tem formação de esporos, tá? Briófita não forma esporo. Então, o gabarito é a letra C. Os grupos 2, 3 e 4 apresentam xilema, que é a condução da seiva bruta, e floema, que é a condução da seiva elaborada. Tá? Olha só, a questão parecia difícil, mas foi fácil. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa aula, tá? Uma aula de exercício, para mostrar para vocês como é que esse exercício... essa matéria, esse conteúdo aparece em concursos por aí afora nesse Brasil. Tá? Tem outras aulas de exercício. Se vocês tiverem dúvida em alguma dessas questões, já sabem, vão lá no fórum, postem, eu respondo com o maior prazer, tiro as dúvidas de vocês, revejam as aulas relacionadas a esses temas e lembrem de sempre analisar a questão com calma, que você chega à resposta de uma forma fácil. No mais, um abraço e até a próxima.